Boa noite a todos. Então nós temos a alegria de estar aqui novamente falando sobre obras espíritas que vêm à luz na língua portuguesa. Agradeço a Neiva pelas palavras, pelo espaço que nos abriu para fazer essas apresentações. Para fazer uma pequena lembrança do que aconteceu anteriormente, no dia 15 de janeiro de 2017, como foi anunciado, nós lançamos essa obra do Leon Denis, Síntese Espiritualista, que era uma obra pouco conhecida em português. Nesse dia, lá no Alto de Souza, nós tivemos até a presença do nosso irmão Lourival Lopes, que participou do lançamento e nos contou belas histórias de quando ele mesmo teve experiências com médiuns que receberam comunicações mediúnicas de Leon Denis na frente dele. Então foi um momento muito bonito para todos nós. No final a gente sempre fazia aquela foto com os participantes. Depois, no dia 16/9 de 2018, portanto, 2 meses atrás, nós lançamos no Alto de Souza mais 2 traduções que foram Os Dogmas da Igreja do Cristo, de Apollon Boltin, que é um autor russo que aderiu ao Espiritismo ainda no início, no surgimento da doutrina. E ele fala sobre a importância de conhecer a Escritura, a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento, para a compreensão do Espiritismo. E, ao mesmo tempo, como o próprio Espiritismo auxilia na compreensão da Escritura. Então, esse autor fez um belíssimo trabalho. A outra obra, Leon Denis também, Socialismo e Espiritismo, uma obra que já tem tradução em português, e nós fizemos uma revisão e o complemento com 2 capítulos que também faziam parte da obra original, que eram artigos publicados na Revista Espírita em 1924. Leon Denis aí mostra as relações que há entre o socialismo e a doutrina espírita. Nós também trouxemos alguns exemplares dessas obras anteriores para quem tiver interesse de conhecê-las aqui ou de adquiri-las. Essa foi a reunião lá no Alto de Souza no dia desse lançamento. E hoje nós vamos falar destas 2 cartas ódico-magnéticas do Cavaleiro, ou mais conhecido como o Barão de Reichenbach, e A Razão do Espiritismo, de Michel Bonamy. As 2 obras fazem parte do selo Catálogo Racional. Não sei se vocês já conhecem o Catálogo Racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. Foi compilado por Allan Kardec no mesmo ano de seu desencarne, 1869. Logo após lançar as bases na Revista Espírita para a fundação da Biblioteca Espírita. E o objetivo era recolher obras que pudessem fundamentar os novos adeptos, para compreenderem bem o alcance e a profundidade da doutrina espírita, não só a partir das obras básicas, que já eram obras portentosas, que davam conta da maior parte dos assuntos da doutrina, mas pelos complementos que outros estudiosos estavam produzindo, complementando, portanto, as obras básicas. É por isso que o próprio Allan Kardec diz que estas obras que constam no Catálogo Racional são obras complementares da doutrina espírita. O objetivo do Kardec, basta você ver as obras ali listadas no catálogo, era munir os leitores espíritas
de fatos e de argumentos. Fatos porque várias obras ali eram científicas. Um exemplo é as cartas óptico-magnéticas. Essa obra é científica. Também munir de argumentos filosóficos para dar aos leitores a fé raciocinada, capacitando os espíritas a terem bom fundamento lógico para todas as suas crenças e assim eliminar a fé cega. Também trouxe, como eu falei antes, da obra de Apollon Boulton, excelentes análises religiosas. Então você tem os 3 pés da doutrina, o tripé doutrinário: ciência, filosofia e religião, para completar as obras básicas. Por serem recomendadas por Allan Kardec, são obras de fundamental importância para todos os espíritas. Nós vamos iniciar falando sobre as cartas óptico-magnéticas. A editora do Conhecimento é que está produzindo essas obras, e foi muito feliz porque eles não cobraram 1 centavo para produzir, aceitaram a proposta das traduções que já estavam prontas há um tempo, e acolheram e quiseram fazer, né? E ainda direcionaram a parte da minha tradução para a obra assistencial espírita Alta de Souza. Então, a editora permitiu criar essa série histórica. É uma série histórica porque as obras são históricas. São obras do século XIX que estão vindo à luz em português pela primeira vez, com 160 anos de atraso, mais ou menos. Mas, felizmente, agora essas obras estão disponíveis em bibliotecas virtuais que digitalizaram esse material e agora todos nós podemos ter acesso gratuito. E foi a partir dessas publicações digitais que eu consegui encontrá-las e proceder à tradução. Esperamos que essas obras possam ter um alcance grande que merecem em todo o Brasil. As cartas óptico-magnéticas é um conjunto de cartas, como diz o título, pioneira no estudo do fenômeno psíquico ou anímico. Barão de Reichenbach foi um dos primeiros a estudar as faculdades anímicas. Muitos conceitos e muitas formulações teóricas depois dele foram acolhidas por Allan Kardec, pela doutrina espírita. Nós vamos mostrar aqui algumas realizações desse barão. A obra foi escrita em 1852, na Alemanha, e recebeu na França a primeira tradução em 1853, um ano depois. Portanto, 4 anos antes da doutrina espírita. Não é uma obra espírita, não é. É uma obra espiritualista, mas que Allan Kardec reconhece que é sumamente importante para embasar factualmente a doutrina. Barão de Reichenbach era um químico famoso, reconhecido pela história. Nasceu em 1788 e morreu em 1869, mesmo ano do desencarne do Kardec. Químico naturalista industrial, ele foi o que descobriu o querosene, a parafina, o fenol antisséptico usado em sprays modernos, e no final da vida se dedicou a esses estudos espiritualistas, principalmente as radiações emitidas por animais, vegetais, ímãs, cristais, etc. Depois, uma série de outras obras esse barão produziu, mas esta é a primeira, é a que tem a raiz das suas descobertas. Vamos a elas, então. Para que todos possam conhecer os assuntos aqui tratados, são estes. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque a leitura da obra, ela traz um prazer da descoberta.
que é perdido se a gente já antecipar aqui de qualquer maneira. A leitura é fundamental para nós acompanharmos passo a passo o que estava motivando e o que conduzia as pesquisas desse autor. Ele escreve de uma maneira a incentivar a curiosidade. É uma obra muito interessante de ser lida e acompanhada. Primeiramente, ele fala dos sensitivos. No começo das suas pesquisas, ele percebeu que algumas pessoas têm faculdades que fogem do comum. Por exemplo, algumas pessoas têm a repulsão à cor amarela. Não gostam, se sentem bem diante do amarelo. Mas têm um prazer imenso em face da cor azul. Algumas não têm condições de se ver no espelho, que sentem mal. Outras em locais como veículos públicos, ônibus ou trens, têm que abrir as janelas para não se sentir mal. Não conseguem ficar com o vidro fechado e, se forçarem, vem um mal-estar forte. Mesmo que esteja frio, pedem para abrir a vidraça. Em espaços públicos, algumas pessoas não conseguem ficar sentadas lado a lado umas com as outras. Precisam ir para o fundo, no canto. Porque gera uma repulsão ficar lado a lado com os outros. São conjuntos de fatos estranhos que motivaram a curiosidade desse pesquisador. Outras não conseguem dormir do lado esquerdo, mas se deitam do lado direito, dormem na hora. Como explicar esses fenômenos? Tem pessoas que, ao cumprimentarem as outras, imediatamente sentem a vontade de tirar a mão, porque começa a formigar, dá uma sensação estranha e desagradável na mão. Assim também, comer com certos metais, talheres de certos metais, como o pactong ou a alpaca da China, davam mal-estar. Também não poderiam suportar a gordura ou o doce e preferiam sempre as saladas. São vários fenômenos que ele começou a identificar nas pessoas. E foi querendo a razão disso que ele começou a pesquisar e chegou à conclusão que nós vamos apontar em breve sobre as cartas zodíaco-magnéticas. Como essas pessoas sentem isso, o curioso é que nenhuma destas sensações vinha isolada. Todas as sensações geralmente estavam reunidas na mesma pessoa. Aquele que não consegue dormir do lado esquerdo também não gosta do amarelo, também não consegue comer com certos metais, também não fica nos veículos de vidro fechado. Parece que o conjunto acompanha as pessoas. Dado que existem as pessoas comuns que não sentem nada disso, e existe o outro grupo dos que sentem isso tudo, ele criou uma nomenclatura. Esses que são mais irritáveis, percepções mais vivas, mais fortes, chamou de sensitivos. Ele foi o que iniciou a nomenclatura de sensitivos, que depois perpetuou-se na doutrina espírita, até hoje. Fala-se em sensitivos, foi ele que começou. E ele deu esse nome a partir de uma planta chamada Mimosa pudica, que é uma plantinha, não sei se vocês já viram, que você encosta na folha e ela se fecha na hora. Ou seja, ela é extremamente irritável, sensível, diferente das plantas comuns, que você toca e não acontece nada. Então ele deu esse nome porque a planta Mimosa pudica, vulgarmente, é chamada sensitiva. Então também as pessoas que sentem isso são sensitivos. E ele então empreendeu descobrir a raiz dos fenômenos. Chamou uma dessas pessoas, uma sensitiva, muito forte, que sentia muito mal-estar em certas condições e muito bem-estar em outras, e convidou para os seus aposentos, onde ele criou um laboratório. E lá criou a câmara escura,
A câmara escura era um quarto completamente isolado de iluminação externa. O objetivo era perceber se as pessoas ali colocadas, sensitivas, poderiam perceber alguma coisa que os comuns não viam. Ou seja, um teste de visão. Colocou então a sensitiva lá dentro, esperou um tempo, e depois de muito tempo ela começou a perceber algumas coisas no escuro total. Ele havia colocado, por exemplo, um cristal. Ele cita aqui, porque ele é químico, ele vai citando as substâncias dos cristais, das pedras que ele usava. Então ele colocou um espato egípcio, um cristal, no canto de uma sala. A moça entrou, não sabia onde estava o cristal. Depois de algum tempo, ela começou a identificar: o cristal está em tal lugar. E ela via uma luminescência saindo do cristal. Uma luz que saía com uma cor de um lado e com outra cor do outro lado. E que de fora a fora do cristal o iluminava. Mas o próprio barão não via nada. A sensitiva via. Havia então uma emanação desse cristal diferente do comum e que só os sensitivos captavam. Aqui nós vamos tendo já a percepção de substâncias ou matérias fluídicas muito sutis e que não são captáveis por qualquer pessoa. Depois ela colocou a mão perto do cristal e ele foi colocando ela em várias posições, com a mão direita num lado, com a mão esquerda do outro lado do cristal, e ela sentia, de um lado do cristal, onde emanava uma cor de luz, um calor na mão. Do outro lado, um frescor na mão. Se ele colocava um copo de água num polo do cristal ou no outro, depois que ela tomava, sentia gosto. Então ele foi descobrindo que não era só pela visão, mas por todos os sentidos, os sensitivos percebiam algo diferente. Pelo tato, pelo paladar. Ele fez pesquisas também com o olfato, certo? E até com a audição. A essa coisa que emanava, a luminescência, ele teve que dar um nome. E ele deu o nome de Od. Od. Então está ali, ó. O Od. Os cristais e a câmara escura. Basicamente, eu resumi aqui essa primeira experiência, mas eu vou parar nela. Para que a gente perceba, então, que esse Od vai depois ser o objeto de estudo e de método para o barão. E ele quer demonstrar tudo o que puder sobre esse Od. Por isso ele pega vários sensitivos conhecidos e vai submetendo eles à experiência, colocando em diversas situações. Na câmara escura, coloca lá dentro ímãs, coloca lá dentro animais, vegetais, e vai vendo o que é que esses sensitivos percebem. E é uma maravilha o que eles percebem. É um mundo novo. É outra realidade paralela, podemos dizer. Porque estão fora dos nossos sentidos. É uma percepção extrafísica que ele está descobrindo aqui, em 1852. Só para resumir esses assuntos, ele viu que o Sol e a Lua causam sensações nos sensitivos. Eles colocavam a mão na luz do Sol, depois tiravam colocando na sombra, tinha uma percepção. Às vezes a luz do Sol causava frescor, totalmente diferente do que deveria acontecer, que a luz do Sol deveria aquecer e não causar frescor. Mas era um frescor ódico, é uma coisa diferente. Ele linka com o magnetismo animal e com o mesmerismo. Mesmer, Franz Anton Mesmer, foi o primeiro pesquisador do magnetismo e dos passes que já existiam, né, sob forma primitiva, nas imposições das mãos, desde a antiguidade. Mesmer mostra a ciência por trás disso. E o Espiritismo recolhe muitas conclusões de Mesmer. E ele mostra como é que o passe pode ser utilizado
não só com o magnetismo, mas com essa força ódica nova descoberta. Se o sensitivo olhava para o cristal, brilhava. Se olhava para o ímã, também soltava luz. Então ele olhou para si mesmo. O sensitivo viu ele mesmo iluminado, no escuro total. De onde vem essa luz? Todos os corpos emanam essa luz. E cada um numa intensidade, numa qualidade diferente. Também a química, o som, a fricção. Então, cada experiência dessa, ele praticamente diz como fazer. Para quem quiser, pode repetir isso, né? Coloque assim o sino dentro da câmara escura, coloque a mão dentro, bata no sino, e o sensitivo vai começar a captar essas emanações. E ele diz que eram emanações muito longas, às vezes as pessoas pareciam gigantes luminosos dentro do quarto escuro. A eletricidade, a condução e a própria Terra, que tem um polo magnético, também emanava o ódio. Aqui, uns exemplos do que poderia ser, né? Algumas pessoas tentaram representar mais ou menos o que se via. Pequenas emanações de luz, de cores variadas, do cristal. Esse aqui é dos ímãs, cada polo soltava um ódio diferente. E o ódio não era o mesmo que o magnetismo, embora pudesse acompanhar o magnetismo. Essa palavra ódio, ele diz que ele mesmo deu para essa substância esse nome, porque ele estava descobrindo naquela hora e ele deveria aplicar o nome. Ele pegou de uma palavra em sânscrito, vá, que significa soprar, e em latim é vado. Na língua nórdica, vada, que quer dizer andar depressa, correr ou escoar. Daí, na língua germânica, que ele é alemão, vodan, que é a ideia de uma coisa que penetra tudo. E a palavra se transforma nos idiomas em Wodan, Odan e Odin. Odin, o deus nórdico, que era a personificação da força que tudo penetra. E desse Odin ele tirou Od, de onde deriva a carta ódico-magnética. A bússola emanava também algumas cores, trazia sensações, substâncias químicas. O próprio Barão, visto no escuro, tinha essa aura. Uma flor. Ele colocou um professor de biologia dentro da câmara escura, para ver o que ele percebia lá. Curiosamente, o professor era sensitivo. O professor começou a ver a flor, e como ele conhecia qual era a flor, ele deu o gênero, a espécie e a variação da flor. E ele acendeu a luz na hora, e aí eles perceberam que era exatamente aquilo que o Barão tinha colocado lá dentro. Só que o cara viu isso no escuro total, quer dizer, uma percepção extrasensorial. O próprio corpo humano também tem as suas polaridades ódicas. E é por isso que, às vezes, dá a mão de uma polaridade com outra polaridade, gera uma relação heterônomo-ódica, que na linguagem dele significa polos opostos que se atraem, dá bem-estar. Mas mãos de lados iguais, direita com direita, gera uma relação isônomo-ódica. Como no magnetismo, mesmo os polos juntos, gera repulsão. Então, odicamente, gerava um mal-estar. E ele começou a explicar as sensações dos sensitivos a partir das experiências. Em determinado momento, só para mencionar, ele foi num cemitério, está relatado aqui, e levou o sensitivo para lá. Aliás, um grupo de sensitivos. E esses sensitivos começaram a ver coisas maravilhosas e estranhas nesse cemitério. E não só em vários cemitérios. Pegando as noites mais escuras, que pudesse simular o mais perfeitamente possível a câmara escura, esses sensitivos iam, tropeçando, mas iam. E perto das tumbas, quando a vista se desacostumava da luz comum, viam como
formas vaporosas, brilhantes, que dançavam e rodopiavam em fileiras, como dançarinos ou exércitos em fila. E aí ele fala para a sensitiva ir até uma dessas formas vaporosas. E ela entra na forma vaporosa, e ela vai descrevendo que aquilo sobe até o pescoço. Ele não via nada, porque ele não é sensitivo. Os sensitivos diziam. E se dissipava com o movimento das roupas. Então, mais ou menos assim, as formas dançantes e rodopiantes. E aqui a Terra com os polos magnéticos. Esse é um desenho de um sensitivo, Sr. Anschutz, que era artista e que reproduziu o que ele via no escuro. Aqui no canto você tem um ímã, está um pouco cortado aqui, tem o ímã inteiro. A mão humana, onde tem nas raízes das unhas mais luminosidade do que no resto. Uma cabeça humana, lá em cima outro ímã e ali plantas. Tem uma reprodução da imagem no livro. Algumas frases dele. A magnificência do arco-íris que se mostra no esplendor do dia frequentemente já aqueceu teu coração. Quero empreender te conduzir para perto de um arco-íris na obscuridade da noite. Mas não se vê arco-íris à noite, quer dizer que era um arco-íris de outra natureza que ele estava empreendendo mostrar. Ode significa o dinâmide, ou seja, o elemento motor universal que penetra e jorra rapidamente em tudo, em toda a natureza, com uma força incessante. O Ode é um dom geral da natureza, difundido por toda a parte, e ele penetra e preenche o universo do menor ao maior. E depois uma conclusão muito cara à ciência moderna. Tudo é luz. Tudo, tudo. Nós estamos em um mundo pleno de matéria luminosa. Curioso que estas conclusões são muito comuns na ciência contemporânea. Tudo é energia, a luz é a manifestação mais sutil dessa energia. Pois ele, em 1850, já antecipava essas conclusões a partir de deduções, não só científicas, como filosóficas. Alphonse Carrené, químico e espiritualista da época de Allan Kardec, na França, escreveu na Enciclopédia Magnético-Espiritualista sobre esta obra o seguinte: as cartas do Sr. Reichenbach ultrapassam em demonstrações todos os tratados de magnetismo surgidos até nossos dias, porque as proposições desse autor são estendidas até fazer ver o fluido magnético por seres que não estão absolutamente magnetizados, e ensinam as orientações convenientes à emissão do que denomina Ode. O Sr. Reichenbach fala e age como químico. Suas demonstrações repousam sobre fatos físicos que lhe custaram 10 anos de estudos e que foram controladas por milhares de experiências idênticas, assegura ele. Aqui nós temos um método, o método experimental para pesquisas psíquicas surgindo, que é a concordância. A concordância. Porque ele não via, então ele tinha que submeter vários sensitivos às mesmas experiências e só valeria se eles concordassem. E, curiosamente, todos concordavam com os relatos do que viam. Por isso se tornou uma ciência. A cada objeto de ciência novo deve ter um método científico novo. Por isso, a ciência espírita tem o seu método para pesquisar os espíritos, que não é o método das ciências físicas. Tudo estava aqui começando. Essa é uma ciência incipiente. Também Alphonse Carrené faz os seus comentários. A edição alemã não tem, mas na francesa tem uma parte final com todos os comentários de Alphonse Carrené que eu incluí nesta edição. A parte metafísica, que tenta mostrar o que é, afinal, o Ode, e ele diz que é um fluido. Talvez aqui esteja a raiz da ideia do fluido universal sendo descoberto em suas manifestações primárias. A parte médica, porque ele, Carrené, lendo a obra do Reichenbach, se identificou, falou: eu sinto essas coisas estranhas.
E eu fui nos médicos, e os médicos só falavam o seguinte: você é hipocondríaco. Que não explicava nada. Aí ele perguntava: o que é hipocondríaco? Os médicos diziam: é quem tem hipocôndrio inflamado. E ele: o que é hipocôndrio? Aí ele cita aqui um autor que diz que o hipocôndrio é um nome que se dá para o que não se conhece. Aí no final ele falou: então eu sou para a ciência o que eu não sou, porque não tem explicação. E ele diz que essa sensação é muito desagradável, que ele tinha rezado a todos os santos do calendário para tirar essa sensitividade dele, porque ele percebia nele tudo que os outros à sua volta também sentiam, dadas as relações heteronomoódicas ou isonomoódicas que vocês vão compreender aqui no livro. E no fim a parte espiritualista, em que ele mostra como é que isto daria base para futuros estudos importantíssimos para a confirmação da realidade dos espíritos. Bom, é hora de ver o que Allan Kardec fala dessa obra. No Catálogo Racional, ele costuma só citar o nome e a edição das obras. Esta, ele acrescentou um pequeno comentário, dada a sua importância. Ele diz que esse livro traz curiosas experiências sobre o fluido ódico, descoberto pelo autor, e que parecem dever lançar uma nova luz sobre a questão dos fluidos, se elas se confirmam. Porque Kardec era assim, tudo era importante que fosse confirmado, né? Nada pela fé cega. Pelos conhecimentos que possuem, os espíritas estão particularmente em posição de controlar essa teoria. Ou seja, os espíritas teriam já, com o espiritismo lançado, 15 anos divulgado, condições de ver se o que o Reichenbach explicava era ou não era doutrina espírita. Alguns pesquisadores fizeram isso. Então eu vou mostrar algumas relações com o espiritismo. Gabriel Delany, na Evolução Anímica, diz isto: o indubitável já agora é que a chamada luz ódica de Reichenbach, o duplo fluídico da vidente de Prevost, o fantasma póstumo do Sr. Dacier, outra coisa não é que o perispírito, ou seja, o invólucro da alma. E que tanto nos animais como no homem, o princípio pensante é sempre individualizado no fluido universal. Para quem, então, pretende conhecer melhor as aplicações e as funções do perispírito, esta obra tem uma importância capital. Não é à toa Kardec a recomenda. E o próprio Leon Denis diz em Cristianismo e Espiritismo: a luz ódica de Reichenbach e a matéria radiante explicam a auréola dos santos. Porque quanto mais o espírito é elevado, mais luminoso é o seu perispírito. Portanto, mais emanação ódica permite os sensitivos verem. Quando o espírito, diz ele no Invisível, em 1903, quando o espírito se manifesta no meio humano, só o pode fazer com o auxílio de uma força aurida dos médiuns e nos assistentes. Essa força é gerada pelo corpo fluídico. Ela se desprende mais particularmente dos dedos e do cérebro, diz Leon Denis. Reichenbach a estudou em sua natureza e deu-lhe o nome de Od. William Crookes, aquele pesquisador que estudou o espírito Kate King e a médium Florence Cook, e até conseguiu fotos da materialização desse espírito, foi, segundo Denis, o primeiro a medir-lhe a intensidade. Ele mediu a intensidade da força ódica. Os médiuns de efeitos físicos exteriorizam essa força em grande abundância. Todos nós, porém, a possuímos em diversos graus. Os eflúvios do corpo humano são luminosos, coloridos, de tonalidades diferentes, dizem os sensitivos, que os distinguem na obscuridade. Então veja que aqui você tem uma relação com a mediunidade. Reichenbach fala pouco sobre isso. Ele fala mais de efeitos anímicos, que não são mediúnicos necessariamente. Mas esses autores espíritas posteriores mostram a relação que há, até com a mediunidade. Então é uma obra sumamente importante para o conhecimento das propriedades do perispírito.
falar um pouquinho sobre a outra obra, A Razão do Espiritismo, agora. Também faz parte do catálogo racional, altamente recomendada por Allan Kardec, e foi escrita por um autor que era juiz de direito de primeira instância de Villeneuve-sur-Lot. Também era membro do Conselho Geral de Tarn-et-Garonne e era membro do Congresso Científico da França. Esse autor aderiu à doutrina espírita e escreveu essa obra maravilhosa, tornando-se depois presidente honorário do Círculo da Moral Espírita, em Toulouse, na França. Se a primeira era uma obra científica, esta é uma obra filosófica. Esse é o foco. Desenvolver a filosofia espírita. Os espíritos anunciaram, depois do lançamento do romance Mireta, em 1866, que viria uma obra que marcaria a história da filosofia espírita. Allan Kardec diz: essa foi a obra. Ele cita vários pensadores cientistas, como Newton, Dr. Pointer, Platão, Thomas Erskine, o grande abolicionista, João Crisóstomo, filósofo dos primeiros séculos do cristianismo, e Joseph de Maistre, metafísico e místico cristão. Todos autores de peso, e muitos outros que não deu para colocar nesse slide. Ele cita o Sócrates, o Cícero, e vai citando e aplicando os ensinamentos deles à doutrina espírita. Nada melhor do que conhecer, primeiramente, o que é que ele fala na introdução. Aqui tem a motivação da escrita desse livro. Não nos contentamos com as afirmações e os argumentos da doutrina. Veja o espírito filosófico. Não se contenta com verdade pronta. Não somente nos asseguramos da realidade dos fatos, mas perscrutamos com uma atenção minuciosa os princípios que dela se fazem decorrer. Além dos fatos, foi atrás dos princípios. Buscamos a sua razão com uma fria imparcialidade, sem negligenciar o estudo, não menos consciencioso, das objeções que opõem os antagonistas. A verdadeira filosofia começa lá com Platão, é dialética. Você tem uma tese e uma contratese, ou antítese, e é do confronto, do diálogo entre essas duas teses opostas, que surge a síntese. E é dessa maneira que os espíritos se abrem, deixam de ficar fechados em suas pequenas verdades, se abrem às verdades dos outros. E esse confronto permite verificar a força dos argumentos que já se tem. Um argumento, quando confrontado com sua objeção, é possível você medir a sua força. Se ele se mantém e persiste, apesar das objeções, é um argumento sólido. Se não, se ele se esfrangalha com as objeções, é um argumento fraco, melhor até que se vá, para que nós possamos buscar outros. É assim que há o progresso das ideias, pelo confronto. Como um juiz que ouve as duas partes adversas, pesamos maduramente o pró e o contra. Foi, portanto, depois de ter adquirido a convicção de que as alegações contrárias não destroem nada, de que a doutrina repousa sobre bases sérias, sobre uma lógica rigorosa e não sobre devaneios quiméricos, de que ela contém o germe de uma renovação salutar do estado social, surdamente minado pela incredulidade, é que acreditamos dever dar nossa apreciação pessoal e as deduções que tiramos de um estudo atento. Então, é uma das obras mais meditadas e cuidadosas da doutrina espírita. Ele pegou todas as objeções filosóficas, e posso citar aqui também científicas e teológicas, lançadas contra a doutrina espírita em seu fundamento, em seu começo, e respondeu a todas. Todas. É um dos livros mais profundos de doutrina espírita.
Aqui, algumas frases só para a nossa meditação. O primeiro conselho que deverias ouvir da vossa razão seria o de humilhar vosso orgulho e aurir em uma outra fonte as luzes que não pudeste encontrar e não poderíeis encontrar em vós. E o de entrar largamente, antes de tudo, na via prudente da dúvida, que é o encaminhamento em direção à verdade. Nada mais filosófico, a filosofia surgiu da dúvida. A primeira pergunta filosófica foi feita por Tales, e depois Sócrates passou a vida perguntando. Sei que nada sei, quero saber. Isso é o amor à filosofia, à sabedoria, né? Todo homem convencido e consciencioso, diz ele, consagrando suas meditações à difusão de uma verdade fecunda para a felicidade da humanidade, molha a sua pena, porque eles escreviam com pena antigamente, né? Molhava no tinteiro, na atmosfera celeste, onde nosso globo está imerso, e recebe incontestavelmente a centelha da inspiração. Uma vez que, filosoficamente, está demonstrada a existência da alma, do espírito, e que esse espírito tem relações com o mundo visível, há uma sintonia. Ele está aqui falando da mediunidade, a inspiração. Você molha a caneta na atmosfera celeste que você cria pensando no bem da humanidade. Depois ele fala, o filósofo espírita, e todos temos condições de ser filósofos espíritas, chamado a levar suas investigações a novos e esplêndidos horizontes, não tem por limite senão o infinito. Nada está fechado, pronto e acabado. A doutrina é progressiva e deve se encaminhar à medida em que novos raciocínios chegam e que paradigmas são vencidos, deixados para trás. E por fim, a filosofia conduz ao espiritismo, e o espiritismo leva de volta a filosofia. Veja que a maioria dos filósofos vai investigando a natureza das coisas. De onde vim? Para onde vou? Por que estou aqui? Essas três questões costumam resumir o caminho do filósofo. Explicar a origem, o fim e o porquê da existência. Esse autor aborda todas essas questões. E ele mostra que se você não para no caminho, porque algum dogma te impede de avançar, ou porque o ceticismo não vira um atoleiro para o seu conhecimento, e você avança, parece que todas as conclusões convergem para o espiritismo. Veja os grandes sábios, Platão, Aristóteles, Sócrates, Tales, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, todos esses autores, na medida em que não pararam na investigação, acabaram chegando em alguma conclusão de um princípio espírita. Seja a reencarnação, seja a mediunidade, seja a existência do espírito após a morte, por aí vai. Ou o progresso universal, né? Também. Todos esses assuntos são tratados, ó. E alguns outros que não coube aqui. Princípio do bem e do mal, a reencarnação, tudo a partir de argumentos filosóficos. A questão do inferno, que ele desmonta o argumento do inferno e mostra que as penas não são eternas, mais ou menos o que Kardec fez no céu e inferno, né? Só que ele desenvolve um pouco mais. A missão de Cristo, o que é o purgatório, o céu, a pluralidade dos globos, mostrando a partir de princípios metafísicos, filosóficos, de causalidade, de finalidade, que as coisas não podem ter uma existência sem objetivo. Portanto, para que serve isso tudo aí no céu, que a gente vê à noite, se não é só para enfeitar, né? Tem que ter alguma razão suficiente. Então, a habitabilidade é evocada aqui. A caridade, os deveres, os anjos e os demônios, inclusive os tempos preditos, a prece e a fé. A fé tem que ser raciocinada. Ninguém mais do que esse autor fortalece a fé raciocinada, porque ele o tempo inteiro bate nas verdades assentadas. Ele quer inquietar, sabe? O filósofo é assim, ele quer inquietar.
E esse autor é assim. O que Kardec fala? Vamos terminar com essas falas de Allan Kardec. A obra que anunciamos, veja, é a primeira publicação deste gênero, onde a questão filosófica seja encarada, em todas as suas partes e em toda a sua altura. Pode-se, portanto, dizer que ela inaugura uma das fases da existência do Espiritismo. Olha a importância. Inaugura uma das fases de existência da doutrina. Marca a fase filosófica após a fase experimental. O que a caracteriza é que não é uma adesão banal aos princípios da doutrina, ou uma simples profissão de fé. Não. Mas é uma demonstração rigorosa, onde os próprios adeptos encontrarão percepções novas. Ele abre o alcance da doutrina. É uma defesa em regra, onde se reconhece o advogado que quer reduzir a réplica aos seus últimos limites. Ou seja, ele pega cada teoria oponente à doutrina e ele vai minando passo a passo cada ponto, para mostrar como elas não mantêm força perante a lógica espírita. O autor não se limita a emitir sua opinião, ele a motiva, no sentido de que dá os motivos da sua crença, e dá a razão de ser de cada coisa. Por isso que justamente intitulou o livro A Razão do Espiritismo. Qual é a diferença entre a fé raciocinada e a fé cega? Os dois podem ter a mesma aceitação. Aceitam os mesmos princípios. O que tem fé cega e o que tem fé raciocinada. Você pode ter fé cega na reencarnação ou fé raciocinada na reencarnação. Qual é a diferença? Quem tem a fé raciocinada entende o porquê. Consegue debater contra as objeções. Quem tem fé cega, não. A fé cega é uma simples questão de autoridade. É assim porque é assim e ponto final. E a pessoa não tem base. Então, estimulando a fé raciocinada, ele estimula precisamente a busca das razões, os porquês por trás de cada detalhe da doutrina. Publicando essa obra, continuou aqui o Kardec, sem cobrir sua personalidade com o menor véu, o autor prova que tem a verdadeira coragem da opinião. Não se escondeu, ele assumiu publicamente como juiz a doutrina espírita, e sofreu muito. Se você pega a biografia, tem um resumo aqui no início que eu incluí, ele sofreu muito preconceito, como Kardec também sofreu. E o exemplo que dá é um título ao reconhecimento de todos os espíritas. Ou seja, Kardec fala que todos os espíritas devem reconhecimento a esse autor. Nós aqui nem conhecemos ele, né, direito. Sumamente importante. O ponto de vista em que ele se colocou é o das consequências filosóficas, morais e religiosas que constitui o objetivo essencial do espiritismo, e dele fazem uma obra humanitária, mostrando as consequências sociais da doutrina espírita. E esse é o último ponto. A obra do senhor Bonamy marcará nos registros do espiritismo. Por isso eu salientei no começo, são obras históricas que estão aqui sendo lançadas. Não somente como primeira em data no seu gênero, mas sobretudo por sua importância filosófica. O autor aí examina a doutrina em si mesma, discute seus princípios. Às vezes a gente não discute os princípios. Esse autor estimula a discutir os princípios, dos quais tira a quintessência, o sumo, fazendo abstração completa de todo personalismo, que exclui qualquer pensamento corporativista. Não está falando só para espírita, está falando para todo mundo. Qualquer leitor pode beber nessa fonte. Então, nós podemos encerrar essa apresentação. Aqui tem o link, né? Porque essa editora vende os livros pela internet. Então, se alguém quiser depois entrar no site da editora para adquirir, mas nós temos aqui os exemplares, tá? Para adquirir também. As cartas ódico-magnéticas e a razão do espiritismo, portanto, são obras fundadoras e que nós deveríamos dizer precisam ser
o máximo, né, divulgadas, para que os espíritas possam voltar àquela raiz filosófica e científica que constitui a doutrina espírita, para que jamais desvie do seu objetivo, né? Nós não podemos pedir para o espiritismo mais do que ele pode dar, e o que ele dá mais é conhecimento, é instrução, porque isso consola, porque isso mostra para nós a nossa realidade espiritual e assim fundamenta o porquê do sofrimento, do nascimento, tudo em vista de um aprimoramento, de uma evolução que todos nós temos no nosso porvir. Então eu agradeço a atenção de todos, eu vou ficar depois aqui para conversar, tirar dúvidas, né, para adquirir a obra. Agradeço também a Neiva pelo espaço aqui novamente. Muito obrigado. Boa noite.